Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos envolva na sua paz. Um grande abraço. Espero que esteja dando para ouvir bem e enxergar também, né? Vamos começar, né, pessoal? Já 20 horas, vamos fazer a nossa prece, né? Para prepararmos o nosso ambiente e vamos então convidar a todos para fecharmos os olhos, pensarmos em Jesus e sintonizarmos com a sua luz, com o seu amor, com a sua paz, com a energia positiva que os espíritos nos envolvem neste momento, para que o estudo seja produtivo, para que todos nós possamos aproveitar ao máximo, para reformular conceitos, para reformular sentimentos, para refazer atitudes, para que possamos encontrar um pouco mais de equilíbrio na nossa vida. E sabemos, Senhor, que os Espíritos nos trazem material importante para as nossas reflexões. Então nós te agradecemos imensamente e te pedimos, Senhor, que abençoes todos os irmãos que estão conosco, em seus lares, em seus ambientes profissionais, cada qual com as suas dores, com as suas dificuldades, possam ser acompanhados pelos bons Espíritos, tratados conforme necessitem e possam encontrar um pouco de paz nestes momentos de estudo em que aqui estamos. Abençoa também, Senhor, todos os nomes que estão inscritos na área de texto, colocados pelo afeto que lhes temos, todos aqueles que estão acompanhando também o material gravado, em forma de áudio, vídeo, todos que estão acompanhando os estudos nas casas espíritas, nos grupos de estudo. Que Jesus possa abençoá-los, possa envolvê-los com muita paz e muita luz. Obrigado por tudo e que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Então, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, sou aqui de Campina Grande e a gente está aqui todas as noites quase, né, estudando com vocês a doutrina espírita, né, nessa página que nos permite fazer os estudos, que é a página Espiritismo Brasil Chico Xavier. E nós estamos aqui de segunda, terça, quinta e sexta, sempre às 20 horas. Tá? Temos estudado a doutrina espírita sempre sob a ótica terapêutica, sob a ótica do que pode nos trazer para a nossa melhora, para a nossa mudança, para que a gente se harmonize conosco e com a nossa existência. Tá? Então vamos para o estudo de hoje, pessoal, que todas as quintas-feiras a gente faz o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, do espírito Joana de Ângeles, através de mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, tá? Deixa eu ver aqui uma coisinha. Certo. Então vamos lá, né? Estamos no nosso 11ª noite de estudos, né, deste livro. Lembrando que é um estudo interativo, né? Todos podem participar, todos podem questionar e acrescentar aquilo que nós estamos falando, tá? Então, a Joana de Ângeles, ela coloca no começo de cada capítulo, neste livro, né, algumas frases que ela colocou com o propósito de nós usarmos como autossugestão. Depois ela coloca o texto propriamente para a nossa reflexão, né? Então, as primeiras frases são essas aqui, ó. Capítulo 8º, né? Insatisfação e utopias. Insatisfação e utopias, né? Então vamos lá. O estímulo divino emula-me ao avanço. As leis de incessantes mudanças funcionam em toda parte, ensinando-me renovação e progresso. Sou acionado por uma energia superior que me propele para as cumeadas da vida. O vale é sombra e a montanha conquistada é luz. Satisfeito, saudável, pleno, sou estimulado
a vencer e a crescer, tá? Então essas são as frases que ela nos coloca para que a gente possa usar como autossugestão, né? Certo? Então nós vamos começar, né? Lembrando, é, veja bem aqui, o que que é utopia, né? Que o nosso tema é utopias, né? Desculpa, insatisfação e utopias, tá? Então, vamos lá, utopia, né? Lugar ou estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos, né? Qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e em instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade, né? Aí um terceiro significado, projeto de natureza irrealizável, quimera, fantasia, né? Projeto de natureza irrealizável, quimera, fantasia, tá? Então, utopia tem esse sentido de algo irrealizável, né? A Joana de Anjos, ela fala sobre uma determinada utopia no livro O Ser Consciente, né? Ela fala que a vivência da paz hoje no planeta é uma utopia e é uma utopia impossível de ser realizada no momento, tá? Ela fala desse jeito, né? Num dos capítulos, um capítulo que tem como título Silêncio Interior, né? E por que que ela fala isso, né? Porque ela dizia assim, o mundo não tem paz porque o ser humano não está em paz. Então quando a gente quer criar utopias, né? Que a gente quer manter utopias, né? Essas situações irrealizáveis, né? A gente fica imaginando o mundo de fora em paz e o mundo de dentro não está em paz. Quer dizer, é irrealizável justamente por causa disso, tá? E aí ela fala, né? Da importância da conquista da paz, né? Então ela começa falando, né, que o mundo não tem paz, fala das guerras, né? Dos grupos, dos indivíduos uns contra os outros, tá? Mas ela fala assim, por que isso? Porque o indivíduo em si mesmo não tem paz, né? Então ela vai trabalhando para que a gente entenda a necessidade da, da conquista da paz, né? Então só para a gente dar dar um início aí, né? Para a gente entender do que está se falando aqui, né? Então, capítulo 8, insatisfação e utopias. Então vamos lá. A insatisfação responde pela presença de muitos males e sofrimentos no organismo social, gerando desequilíbrios que poderiam perfeitamente ser evitados. Olha só, a insatisfação, né? Responde pela presença de muitos males e sofrimentos no organismo social, né? Quer dizer, na vivência nossa no grupo social, né? Gerando desequilíbrios que poderiam perfeitamente ser evitados, né? E aqui no caso, pessoal, a gente não, certamente a Joana de Anjos não está falando daquela insatisfação num nível básico que todos nós devemos ter e que sempre surge também de algum modo, a insatisfação pelo já conquistado, né? Porque o que nos move é a falta, né? Então, de certo modo, a gente precisa estar sempre um pouquinho insatisfeito, insatisfeito com o conhecimento que temos, insatisfeito com com os comportamentos que temos, né? Nós precisamos querer sempre um pouquinho mais, né? Só que aqui, por certo, ela está falando daquela insatisfação sistemática que não valoriza o já conquistado, né? Que não é grato à vida, que não é grato àquilo que recebe na existência, as possibilidades que tem, e que só acaba enxergando o lado negativo de tudo e de todos, né? E até da própria existência, né, da pessoa, né? Então, a insatisfação nesse sentido, a insatisfação sistemática, não para gerar uma busca por melhora, né, uma melhora, uma busca tranquila pelo desenvolvimento,
né? Mas gerando mau humor, gerando revolta, né? Gerando ódios, gerando dissensões, né? Então a insatisfação responde pela presença de muitos males e sofrimentos no organismo social, gerando desequilíbrios que poderiam perfeitamente ser evitados com a nossa atitude diferente, né? Quando a gente olha o tanto de bênçãos que a gente usufrui e tanto de possibilidades que a gente tem para se melhorar, quer dizer, a gente não precisa ficar preso à insatisfação. Nós podemos querer melhorar um pouquinho mais, querer desenvolver, querer expandir as possibilidades, mas partindo de uma boa vontade, partindo de um otimismo, né? Não ficando preso aos aspectos mais negativos da existência, né? Então realmente é evitável isso, né? Mas precisa de uma mudança de atitude mental nossa, né? Utilizando-se de mecanismos de evasão, de fuga, né? A criatura evita assumir a própria realidade, elaborando modelos de fictícia felicidade, para os quais transfere as aspirações, né? Então, o que que acontece nesse sentido, né, pessoal? O que que acontece? A gente se desconecta da gente mesmo, a gente não entra em contato com a nossa realidade, a gente está fugindo da nossa realidade, né? Mecanismos de evasão, né? Ao invés de assumir a própria realidade, que recursos que eu tenho, que possibilidades que eu tenho, né? Que condições que eu possuo, com o que eu vou trabalhar, com o que eu vou me desenvolver. Então vamos olhar os recursos, vamos buscar os recursos, vamos, né? Vamos trabalhar com esses recursos, partindo da minha realidade, partindo de quem eu sou ou de como estou, não é? Não ficando de mal com o mundo, né? Vamos olhar para nós, vamos ver os nossos problemas, defeitos, também as nossas virtudes, possibilidades, né? Então isso é partir da nossa realidade. Mas quando a gente não faz isso, a gente se descola da gente mesmo, a gente se desconecta, né? E a gente gruda em alguma pessoa, alguma imagem, alguma situação, né? Para nós ideal, por isso que é insatisfação e utopias, né? A gente começa a imaginar, idealizar, né? Como se a gente fosse ou querendo nos tornar determinada pessoa, né? Porque ela tem uma vida boa, aquela pessoa tem uma vida boa, então eu quero ser aquela pessoa, né? Começa a imitar a pessoa, inclusive os trejeitos e tudo mais, né? Então a gente começa a elaborar dentro da gente, conforme os modelos que a gente tem socialmente aí, a gente começa a estabelecer certas buscas, certas prioridades na nossa vida, né? Que não estão baseadas no autoencontro, não estão baseadas na nossa percepção dos potenciais que a gente tem para desenvolver. É muito mais baseado na inveja, né? Eu quero ser a outra pessoa, eu quero estar na situação da outra pessoa, né? Como se aquela pessoa também, aquela situação fosse perfeita, né? Como se o que a pessoa vive é uma situação perfeita, né? E muitas vezes é ilusões, são as ilusões que a gente cultiva, né? As idealizações, as utopias que a gente cultiva, né? Como se tivessem situações perfeitas. Às vezes a pessoa que você imagina ou você está vendo que parece uma perfeição, nossa, é a vida que eu queria ter, né? É a vida perfeita que eu queria ter. Diversão, muito dinheiro, né? Muita bebida, muito. Não é a que eu queria ter, mas né? A pessoa pensando, né? Então a pessoa vai idealizando aquela imagem de vida perfeita e não percebe que o que ela está chamando às vezes de vida perfeita e que os outros estão propagandeando como se estivessem vivendo uma vida perfeita, né? É uma vida muitas vezes totalmente descomprometida de referenciais elevados, equilibrados, né?
moralizados, lúcidos, é apenas a vivência do prazer, né? Mas que para muita gente ganha um sentido assim de busca existencial, né? Apenas um exemplo, né? Tem várias situações aqui que a gente poderia entrar, vários caminhos aí que a gente poderia entrar, né? Vocês entendem, pessoal? Então a gente começa a elaborar, ao invés de partirmos da nossa realidade e trabalharmos para estruturar uma vida que seja apropriada para nós, que seja equilibrada, que seja, né, o melhor possível nas nossas condições, mas de uma forma saudável, né? A gente começa a elaborar essas fantasias, ou no campo financeiro, ou no campo afetivo, né? Ou no campo do poder, e assim, né? Manifestando necessidades emocionais, é que eu estou dizendo, né? Manifestando necessidades emocionais que tem muito mais a ver com o ego do que com o self. Tem muito mais a ver com as nossas carências, que a gente está tentando preencher com a projeção da imagem, né? Com o domínio e com os prazeres, tal, do que propriamente com a realização do eu profundo. Por isso que é negativo, né? Certo, pessoal? Ok? Ana Cláudia, é a vida que muitos queriam ter, né? Né? E aí, será que seria o melhor para esses muitos, né? Entendeu? Então, é o que muita gente. Você vai numa fila lá da loteria, todo mundo, né? Mega Sena acumulada. Aí você vai na fila lá da Mega Sena, né? Na loteria lá e começa a perguntar: o que que você faria com o dinheiro que você ganhasse aqui da aposta? O que as pessoas vão falar geralmente, né, 90% aí, o que as pessoas vão falar é tudo aquilo que logo as fariam ficar sem dinheiro novamente ou que arruinariam a vida delas. Arruinaria a vida delas. Né? Então, o que elas falam que elas iriam fazer, geralmente é tudo coisa que iria prejudicá-las muito. Né? Então, só para a gente ter uma ideia de como é que a gente busca, né? As utopias, né? Como é que a gente busca as fantasias e geralmente coisas que iriam nos destruir, coisas que iriam nos prejudicar, né? A Mariângela, mas às vezes, muitas vezes, é uma vida vazia. Exatamente, é. Às vezes a pessoa está buscando, é o que a gente está dizendo, às vezes a pessoa está buscando, geralmente ela está buscando essas utopias, esses padrões que parecem de muito sucesso, de muito glamour, né? Já porque a sua vida está vazia, que ela quer preencher com as satisfações do ego, né? Só que ela pode preencher com as satisfações do ego e ela pode continuar se sentindo vazia, porque ela vai estar ainda vazia. Alexandre, mas então quando é que a pessoa vai preencher esse vazio aí? Né? É quando ela começar a entender que ela não deve viver só do ego, que ela deve começar a buscar do self também. Ela deve começar a buscar o self também. Enquanto não buscar o self, ela vai estar entre essa sensação de vazio e entre as buscas utópicas e realizáveis, ou, quando realizáveis, vão continuar gerando o vazio que ela não queria. Por isso que muitas pessoas, com dinheiro ou sem dinheiro, acabam caindo, né, em vazios existenciais, em suicídio, em depressões, né? É um dos motivos, né? Podem existir outros, né? O João Franco colocou que é importante servir. Quando começa a entender a importância do servir, a importância do ajudar, né? Então aí você começa a trabalhar com coisas que efetivamente ajudarão a desenvolver o eu profundo e preencher esses vazios que a gente tem, né? Aí efetivamente a gente está caminhando no sentido da saúde, no sentido da melhora, né? A questão não é a gente não ter nada do ego, vamos dizer assim.
Nós estamos usando o ego aqui agora, porque o ego ele faz a interface do mundo de fora com o nosso interior, né? A ligação do espírito com a matéria, tá? O ego é que faz essa ponte aí, certo? É, faz a interface. Então, nós estamos usando. Só que nós devemos aprender a usar o ego com as virtudes que ele tem, com que ele pode nos acrescentar, e não contra nós, contra a nossa evolução, contra o nosso desenvolvimento, né? Quando o ego está submetido ao self, ele é um ótimo trabalhador, quando ele está servindo ao self, aos propósitos superiores, né? Agora, quando ele está mandando, quando o ego está mandando, aí é um terror. Aí é um terror, né? Aí pode ter várias. Aí todos os defeitos da alma são que acabam predominando, né? Quando o ego está dominando, aí aparecem o que a gente chama, né, dos defeitos da alma. Certo, pessoal? Ok? A Maria Cléia. Sim, comprava uma chácara e pegava todos os bichos da rua. Ai, ai. É, pode ser um sentido existencial de serviço, de amor aos bichinhos, né? Pode ser, sim. Se a busca, né? Se essa busca de pegar todos os bichinhos e uma chácara for de realmente de, de amor aos animais, de doação, de sacrifício até de si mesmo, né? Mas em busca de um projeto assim, excelente. Tem a ver com o self, tem a ver com. Se for só para aparecer na mídia como o salvador dos bichinhos, né? Porque aí tem mais a ver com o ego do que com o self, né? Se for só para ter uma bandeira para para se apresentar com essa bandeira, aí tem a ver com o ego e não com o self, né? Certo? Então, não nos cabe julgar as situações. O que a gente está colocando aqui, né? As informações que a Joana traz, é algo para cada um fazer a sua auto-reflexão, a sua autoanálise, né? Então, é uma coisa íntima, né? Então, utilizando-se de mecanismos de evasão, a criatura evita assumir a própria realidade. Até porque desconhece a própria realidade, né? Na maioria dos casos. Elaborando modelos de fictícia felicidade, para os quais transfere as aspirações. Ah, eu vou ser feliz quando. Não sei o que. Ah, eu vou ser feliz quando. Só quando eu conseguir tal pessoa, quando eu conseguir tal casa, quando eu conseguir tal emprego. O que vai acontecer é que a pessoa vai chegar naquele. Pode acontecer que ela chegue a conquistar mesmo aquilo, e ela vai estar do mesmo jeito que ela está hoje. Isso é típica armadilha do ego. Eu vou ficar melhor, eu só vou ficar bem, só vou sarar, só vou me curar quando. Né? Então, essas condições, elas são as situações típicas de armadilha do ego, para fazer a gente acreditar que, né, que a minha cura é aquilo ali que eu tenho que conquistar, que eu tenho que ter. Né? Sendo que, na verdade, no aqui e agora, é que eu tenho que começar a trabalhar pelo meu bem-estar, pela minha felicidade agora, já aqui nesse exato momento. Não é jogar para lá quando eu tiver, colocar condicionantes, né? É aqui agora, começando a curtir um pouquinho esse momento, respirando, sentindo as energias boas, sintonizando com a espiritualidade que está aqui nos ajudando. Vocês entendem? Elevando o pensamento, compreendendo os conceitos, se relacionando bem com as pessoas aqui, né? Que tem muito carinho, muito amor umas às outras, né? Para ajudarmos uns aos outros, né? Com esse carinho. Aí, por que que eu preciso agora estabelecer que não, quando? Então, essa fuga é para fugir de enfrentar o que eu não estou fazendo agora. Então, eu fico cultivando aflição no presente, impaciência, falando mal, não sei o quê,
praguejando, mas quando eu tiver tal coisa, aí eu vou ficar bem. Vocês percebem a ilusão, né? A utopia, né? A fuga, né? A transferência. Por quê? Porque eu deixo de fazer o que eu precisava fazer, que era aproveitar o presente, o aqui e agora. E eu digo o presente, mas o presente de cada momento. Aqui nós estamos agora fazendo isso, mas quando você estiver com a sua família, é aproveitar aquele momento para viver com amor, para viver com serenidade, não é? Certo, pessoal? Então, aí que está a fuga de nós mesmos, né? Fuga de partirmos não da nossa realidade, do que nós podemos fazer agora, mas ficar sonhando com uma felicidade. Aí a felicidade passa a ser utópica mesmo, irrealizável mesmo, porque eu estou não partindo de uma conexão comigo, mas partindo de uma idealização que não vai se dar do jeito que eu estou imaginando, né? A Bárbara, e nem transferir para o outro essa responsabilidade. Exatamente, Bárbara. Isso mesmo, né? Nem para momentos, nem para o tempo, nem para um lugar, nem para os outros, né? Porque tudo isso estaria fora de nós, né? E uma coisa básica aqui é que a estruturação da nossa felicidade e a geração de mais satisfação é dentro de mim, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você pode fazer tudo para a pessoa ser feliz, você pode dar de tudo para a pessoa ser feliz, a pessoa ficar satisfeita, mas se ela não estiver estruturando dentro dela essa sementinha da satisfação, esse autoencontro, esse desejo de ser feliz, tudo que você fizer vai redundar sem valor, sem eficácia. Entendeu? Isso só vocês olharem. Tem muitos casos por aí que acontece isso, né? Certo? Ok? Aí continuando a frase aqui, né? Então transferindo, né? Produzindo os estados de inconformismo, de desgosto a que se aferra, perdendo as excelentes ocasiões de conhecer-se e planificar-se, né? Então produzindo estados de inconformismo. Ai, não me conformo com tal coisa, com tal pessoa, com a atitude de tal pessoa. Aí fica lá cultivando esse morbo patológico, né? Se sentindo desgostosa porque o outro pensou diferente dela. E ela, na sua vontade de controlar tudo e todos, ela se sente profundamente desgostada porque o outro não é ela, o outro é o outro. Olha que coisa, né? Que coisa incrível, né? Que descoberta, né? Descobriu porque ela descobriu que o outro é o outro e que o outro não é ela, aí ela fica desgostosa, chateada, profundamente magoada, decepcionada, né? Então, você vê que é uma coisa básica, né? A gente entender que o outro é o outro. E justamente porque o outro é o outro, ele tem todo o direito de pensar diferente de mim, né? De entender, de enxergar diferente de mim. E eu não preciso destruir o outro só porque ele é diferente de mim, né? Eu não preciso me decepcionei porque o outro pensa diferente. Não precisa. É só você entender que o outro é o outro e você é você, né? E do mesmo jeito que você se permite pensar do jeito que você quer, você se permite agir do jeito que você quer, dentro de certos limites, né? Que a lei o permita, né? O outro também tem. Então liberta e liberte-se. Liberte o outro para que o outro seja quem ele quer ser. E ao mesmo tempo se liberte para que você seja quem você quer ser. Entendeu? Né? Quer dizer, assuma a sua própria realidade, assuma o seu desejo, assuma, né, quem você é e permita que os outros também sejam quem eles querem ser, sem que isso nos ofenda. Não é? Não é importante isso, pessoal? Mas as pessoas, o ego é assim, né? A gente já conversou sobre isso. O ego, ele quer destruir tudo que ele não pode controlar. O ego desequilibrado, né? Não na sua função virtuosa, né? Mas defeituosa.
O ego ele quer destruir tudo que ele não pode controlar. Então ele não suporta ver pessoas pensando de forma diferente. Não suporta. Entendeu? A pessoa ela quer destruir. Aí começa a caluniar, começa a xingar o outro, começa, né, depreciar o outro. Não é assim que acontece? Porque a pessoa não suporta a diferença. Ela não suporta que o outro não siga o que ela quer, que o outro não pense como ela pensa, né? Aí ela quer destruir a imagem do outro, né? Certo? Faz sentido para vocês? Ou não tem nada a ver? Deixa eu tomar uma aguinha. Isso aqui tem muitas, né? Tem muitos caminhos possíveis aqui, né? Eu peguei um caminho que é fácil da gente entender, mas tem muitas possibilidades aí, né? Sempre que a gente estiver assim muito inconformado com as coisas, muito desgostoso, né? A gente está entrando por esse caminho aí, querendo controlar a vida e a vida não está sendo do jeito que a gente queria. Aí a gente quer destruir a vida. Aí a gente quer chutar o pau da barraca, né? A gente quer chutar o pau, chutar o balde, não é? Porque a vida não está sendo do jeito que eu queria. E eu, no meu desejo de controlar, se a gente pudesse, a gente controlaria até Deus, né? Nosso ego é tão controlador que a gente queria controlar até Deus, se Deus permitisse que isso acontecesse, né? Mas isso não acontece, não é? Então, é aí que entra o aceitarmos a vida. Não quer dizer aceitar passivamente. Nós precisamos exercitar a fugiu o termo, a resignação ativa, não a resignação passiva. É de aceitarmos a vida trabalhando por melhorar. Essa é a resignação ativa. A resignação passiva é aquela que aceita e não faz nada para melhorar. Aí entra naquela passividade, né? Improdutiva, aquela coisa. Certo? Ok? Tá? Certo? Né? Então, produzindo os estados de inconformismo, de desgosto, é que se aferra perdendo as excelentes ocasiões de conhecer-se e planificar-se. Porque eu que estava criando ilusões, nutrindo ilusões, aí depois me decepcionando, né? Me decepcionando, me sentindo desgostos, porque aquilo não foi o que eu esperava, a pessoa não agiu como eu esperava, o mundo não foi como eu esperava, a vida não está sendo o que eu esperava que seria, o que eu acho que eu merecia ter, eu não estou merecendo. Então, enquanto a pessoa permanece fora de si, ou criando excessivas expectativas, ou se desgostando com a vida, ela está perdendo as excelentes ocasiões de conhecer-se verdadeiramente e planificar-se verdadeiramente. Não é? Porque eu estou ali, saio de uma posição para outra, mas ambas negativas, ao invés de ir para a posição que realmente começaria a resolver os meus problemas. Como nós somos o problema mais urgente a ser resolvido, então nós temos que fazer o caminho interior. Porque nós somos o nosso maior problema, pessoal. Não é os outros, não é a vida, não é Deus, não é no sentido assim, Deus esqueceu de mim. Não. Nosso maior problema não está fora de nós. Nosso verdadeiro problema somos nós mesmos. Enquanto nós não pararmos para começarmos a equacionar, entender a nós mesmos, né? E melhorar o que é possível melhorar em nós, né? Nós vamos continuar insatisfeitos, vazios, praguejando, amaldiçoando né? E desanimando, se entristecendo, se deprimindo, né? Certo? Ok?
tá? Hum, Então vamos lá. Tais padrões passam então a ser-lhe metas, sempre improváveis de concretizarem-se. E mesmo quando consegue alcançar os patamares próximos, porque os seus são objetivos fantasiosos, mantém-se no mesmo estado de morbidez, de desajuste, que é o que a gente estava falando. A Joana de Ângeles, ela resume da seguinte forma: as buscas do ego, eminentemente do ego, tanto quando a gente consegue ou quando a gente não consegue alcançá-las, em ambos os casos a gente se frustra. Ela diz isso no livro O Ser Consciente, né? Então vamos lá de novo. O que ela diz? Que quando são metas baseadas apenas no ego, baseadas nas fantasias, nas ilusões, tanto quanto quando a gente alcança, porque às vezes a gente pode alcançar, você estabeleceu, eu quero, né, ter o meu primeiro milhão antes dos 20 anos, vamos supor, né? Então, tanto quanto você, quando você alcança essa meta, ou quando você não alcança, em ambas as situações o, o, o resultado é frustrante. Quando você não alcança, porque você estabeleceu uma meta, né, improvável, impossível, né, de se alcançar, né, baseado nas ilusões. Quando você alcança, porque você não, você vê que não era aquilo tudo que você imaginava que seria, entendeu? Esse é o problema, né? Então não tem problema a gente ter metas. E nós temos metas de conquistas, de ter, de prazer, né, de bem-estar. Nós temos metas e não tem problema a gente ter metas baseado nisso tudo, né? Certas buscas de prazer, de realizações variadas que a vida nos proporciona. A questão é nós não nos iludirmos no sentido de achar que aquilo é que vai ser a grande realização da nossa vida. Entendeu? É só entender que é apenas uma casa, que é apenas um carro, né? Ou que é a vivência com alguém, que vai depender do que a gente fizer dessa vivência com alguém. Isso, ela não vai ser uma vivência feliz, taxativamente feliz, só porque eu estou com a pessoa, acabou agora, eu sou feliz. E foram felizes para sempre, né? Não vai ser assim, né? Vai ser o dia a dia, o que eu fizer da minha vida, o que eu construir junto com alguém, né? Não vai ser aquela manifestação da utópica lá, vai ser a realidade do dia a dia, né? Tá? Então não tem problema a gente ter essas metas, a gente ter essas conquistas, esses objetivos, esses desejos, não tem problema. A questão é a gente entender que a realização desses desejos, desses prazeres, dessas buscas, não representam a totalidade do que é de fato a nossa felicidade. Nossa felicidade é algo muito superior, é algo muito mais amplo e muito mais complexo de se alcançar. Entendeu? São apenas momentos de prazer, momentos de conquista, para que a gente dê, para que a gente dê um peso, né? Não tão grande, né? Aí a Delcídia não é tão simples assim. Não é simples assim mesmo, entendeu? Não é simples, é isso que a gente está querendo dizer. A coisa não é tão simples assim, né? Por isso que precisa da gente ter esse discernimento, manter o pé no chão, não se deslumbrar com as coisas. Esse deslumbre é muito prejudicial. Essa fascinação, né? Esse deslumbre, né? Então, mantendo os pés no chão, a gente consegue, a gente vai conseguindo, né? Realizar certas buscas que fazem parte da vida material, mas acima de tudo, e aí que está o tchan da coisa, né? Tchan, 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 tchan. Acima de tudo, não nos desconectarmos
do self. Trazermos o self nessa busca e, acima de tudo, a busca do self. Né? Então vamos pensar. Vamos trazer de novo aquela frase de Jesus: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Né? Buscai o reino dos céus, o reino de Deus, né? Reino de Deus e sua justiça, acho que é, né? Buscai o reino de Deus e sua justiça. Né? Então, self. Primeira é prioridade. É o self. Tudo mais vos será acrescentado. Entendeu? O trabalho, as conquistas, família, tudo, tudo, tudo. Saúde, bem-estar, tudo vai se conectando a esse referencial. Buscar o reino de Deus e sua justiça. Buscar a essência. Entendeu? Se a gente, se a gente faz essa busca, pessoal, a gente fica bem intuído, a gente fica bem dirigido pela espiritualidade. Né? Todas as outras buscas, todas as outras conquistas, elas vão se dando de uma forma muito mais serena, de uma forma muito mais saudável, entendeu? Muito mais amorosa, né? Faz sentido? Certo? Ok? Né? Jesus fala: o reino de Deus está em vós. Não procureis alhures. Ele não vem com aparências exteriores. Não é com a beleza, com o dinheiro, com o poder, com a força. Não. O reino de Deus está em vós. Entendeu? Aí Jesus falava: aqui que eu vou assemelhar o reino de Deus, né? É como a semente de mostarda, que é menor das sementes, e depois de lançada no terreno, ela se transforma na maior das hortaliças. Né? Então aí que é essa referência ao nosso interior. Mesmo que a gente comece numa sementinha, né? Um estudo hoje, um estudo amanhã, uma prece a cada dia, uma leitura, né? A gente vai reformulando os conceitos, a gente vai reformulando as prioridades, a gente vai reformulando as metas existenciais. A gente passa a dar valor ao que efetivamente tem valor, e um valor menor ao que efetivamente tem um valor menor, né? Então fica uma busca mais equilibrada, né? Mais sensata, né? Certo? Ok? Tá. Hum. Pequenas características tornam-se-lhe fundamentais, e detalhes que o diferenciam do que considera belo, saudável, estético e feliz adquirem alta importância, assim mantendo o condicionamento de desditoso. Né? Então a pessoa, quando ela está insatisfeita, no fundo ela é insegura, não se conhece, não se ama, né? E por isso não está se ajudando, né? Ela começa a supervalorizar coisas pequenas que não deveriam ter tanto valor assim, né? Ela começa a valorizar coisas mesquinhas às vezes, coisas que ganham um caráter de valor absoluto, né? É, do que considera belo, do que considera saudável, do que considera estético, né? E às vezes rejeita e briga com as pessoas e reclama, né? Porque está dando muito valor a coisas que não deveriam ser tão valorizadas. Quando a pessoa começa a valorizar muito a aparência, que para ela ganha uma super dimensão a aparência, ela começa a sofrer por cada rugazinha que aparece nela, ou cada problema na roupa que ela tá, ou que a roupa que não pode comprar, ou a roupa que os outros estão vestindo, né? Vocês entendem como é a aparência dos outros? Tudo ganha uma proporção maior,
E para ela, inadmissível, né? Inadmissível, incabível, né? Então, fica aquelas coisas irritantes, né? Aquelas coisas, aqueles detalhezinhos. Isso aqui todos nós podemos cair nessas aqui em certos momentos da vida ou a vida inteira, tá, pessoal? Isso aqui eu não estou falando de ninguém, não. Isso aqui é de nós, né? Tudo que a gente fala aqui somos nós. Somos nós quando a gente começa a ficar muito crica, né? Muito detalhista ao extremo, assim, muito perfeccionista, né? Entendeu? Então é assim, né? Tá? Então, e é aquilo, enquanto a gente está dando muito valor a tudo isso, a gente está desfocado daquilo que realmente deveria ter importância. Entendeu? Mais importante do que a aparência da pessoa exatamente é a atitude dela perante a gente, perante o grupo, perante as pessoas, perante a sociedade, não é? Mais importante do que ela estar vestida na última moda, né? Tudo combinandinho. Mais importante é o quanto ela ama, né? Mais importante é o quão bem ela quer as pessoas, né? Entendeu? Certo, pessoal, né? Então, dessa forma, ela mantém o condicionamento de desditoso. Então, vai pulando de um probleminha para outro probleminha, de outro para outro, de outro para outro, né? E isso fica mantendo a sua insatisfação, a sua irritação, o seu desgosto, né? De caráter rebelde e conduta perturbadora, despreza os recursos preciosos que dispõe, anelando somente pelo que gostaria de ser, de ter, de parecer, né? Que é, de certo modo a gente já conversou sobre isso, né? É uma pessoa que não se ama, não se conhece verdadeiramente, não está ciente da presença divina dentro de si, do potencial superior que ela possui. Não está ciente disso. Ou se está, ainda não desenvolveu esse aspecto ainda dentro de si de uma forma suficiente, né, para lhe apaziguar mais. Então a pessoa fica rebelde, né, de conduta perturbadora, desprezando os recursos preciosos que possui, muitas vezes muito mais até do que outros, de certo modo, né? É, mas anelando, desejando, sonhando, né, com essas situações utópicas aí que levariam ela a ser, a ter e parecer com o que ela sonha, né? Mas ela não está partindo da própria realidade. Aguarda nesse clima de inconformação um milagre que jamais lhe ocorrerá de fora para dentro, sem realizar o notável esforço de uma transformação de conceito, bem como a mudança de atitude de dentro para fora, né? O mais importante de tudo isso é a mudança do conceito. Porque conforme for o nosso conceito sobre nós, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o trabalho, sobre o relacionamento, né? Conforme foram os conceitos, as verdades que a gente nutre, assim a gente se comportará, valorizando uma coisa, desprezando outra, não é assim? Conforme a gente enxerga a vida, assim nós vamos reagir perante a vida. Então, por isso que ela fala, né? É, tem que realizar o notável esforço da transformação de conceito. O que a gente faz aqui? Né? Se não estudarmos para rever os nossos conceitos. Né? Os espíritos trazem os conceitos, né, saudáveis, elevados, que existem numa outra vida, para que passem a existir dentro de nós, nessa existência aqui. E a gente possa mudar o nosso viver aqui, a partir dos conceitos, desse algo invisível, né? Que é um conceito, uma verdade, uma ideia, né? Certo? O João, hoje é a primeira vez que escutei o conceito de resignação ativa.
É muito importante, é resignação ativa. É aquela que percebe que tem um espinho no pé, mas não sossega enquanto não tira o espinho no pé, né? A resignação passiva, você percebe que tem um espinho no pé e fica, eu tô com espinho no pé, né? É porque Deus quer e não faz esforço para tirar o espinho do pé, o bendito, bendito espinho. Acho que foi da outra encarnação, acho que eu coloquei espinho no pé dos outros e não se esforça por tirar o espinho no pé. Até a Joana fala que a resignação passiva, a pessoa que adota essa postura, ela acaba adotando a postura masoquista perante a vida, né? A postura masoquista, de preferir a dor ao bem-estar, né? Sentir prazer na dor, né? Na verdade, né? E a gente não pode entrar nessa atitude masoquista, né? Nós temos que sentir é, prazer nas coisas boas, no bem-estar, né? Embora compreendamos as situações dolorosas de uma forma positiva, otimista, né? Ativa, tá? Certo, pessoal? Então tem que começar de dentro para nós, de dentro para fora, né? Na mudança de conceitos. Aprofunda-te no autoconhecimento, redescobrindo-te. És conforme te elaboraste na sucessão do tempo, né? Então, se a vida está assim ou está assado, é o que nós fizemos da nossa vida. Alexandre, eu não concordo porque eu nasci já nessa família, eu nasci desse jeito, nasci do outro jeito, nasci assim, assim. Não concordo com isso que você falou, porque não fui eu que criei essa situação, eu sou vítima de uma situação e tal. Tal. Eu entendo esse questionamento. Quando a pessoa só tem a visão e o entendimento de uma existência apenas. É o que muita gente acaba se revoltando, acaba até não entendendo o espiritismo, não entendendo, né, os conceitos espíritas, é porque ela, ela olha apenas por uma existência, que é a existência atual, e ela fala, não concordo porque eu não mereço passar por nada disso, porque eu não fiz nada para passar por isso. Então... Só que aí quando entra o conceito da reencarnação, das existências sucessivas, quando entra o conceito da lei de causa e efeito, da perfeição divina, do princípio de justiça, né, divino, aí, aí muda totalmente, entendeu? Porque nem sempre a gente vive aqui na matéria, nessa encarnação, aquilo que a gente fez aqui, aquilo que a gente produziu aqui. Mas a gente está vivendo aqui a colheita já do que a gente tem feito da gente ao longo dos séculos, pessoal. Nós estamos vivendo hoje o resultado do que a gente fez ao longo dos séculos, na nossa vida individual e também na coletiva, tá? Mas não vamos entrar nesse aspecto, né? Não é? Então, nessa avaliação do que eu recebo, do que eu tenho, do que eu não tenho, as condições em que eu vim e tudo isso, não pode faltar o conceito da reencarnação e o conceito da lei de ação e reação, senão realmente não vai ter sentido nenhum, né? Tá? Não vai ter sentido nenhum, né? Tá? Então, aí passa a ter sentido. És conforme te elaboraste. Tá? Como é que a gente foi se construindo ao longo das encarnações? Para que a gente chegasse a ser como a gente é hoje? Como é que a gente atraiu essas pessoas para a nossa família atual? Por que que nós fomos parar naquele contexto específico socioeconômico em que nós fomos parar? Por que que nós fomos atraídos para aquele contexto? Por que que eu estruturei esse corpo exatamente e não de um outro jeito? Aí a gente vai entrar num monte de questionamentos, né, que nós entendemos que não foi o reflexo de uma casualidade, não foi por acaso. Tudo teve uma lógica, tudo teve um porquê. E no centro desses porquês aí está quem? Quem? Raimundo Nonato.
No centro desses porquês aí, quem que está? Estamos nós. Nós é que estamos no epicentro da nossa vida, né? No olho do furacão ali de nós mesmos, né? Nós que temos feito escolhas ao longo do tempo, nós que temos atraído, afastado, rejeitado, construído, nós é que estamos nesse epicentro da nossa vida. O outro está no epicentro da vida dele. Mas eu estou no epicentro da minha vida. Então eu não posso simplesmente transferir a responsabilidade para os outros. Ah, é culpa do meu pai, da minha mãe, é culpa de não sei quem, é da sociedade, a culpa é da genética, a culpa é de Deus, a culpa é do. Né? Não é. E nós estamos falando de culpas, nós estamos falando de responsabilidades. Né? Nós estamos falando de assumirmos as nossas responsabilidades. Isso é muito legal porque quando a gente pensa assim, a gente já não é mais vítima da vida. Eu já não sou mais o resultado cruel da existência, né? A vida que foi madrasta para mim, né? Não, eu me construí assim, eu que fui moldando a minha existência, então é sinal que eu tenho poder dentro de mim de mudar também a minha vida. Concordam? Porque se fui eu que fui moldando a minha existência, está nas minhas mãos o poder também de mudar para melhor aquilo que eu achar que eu preciso mudar. Né? Para que tanto nessa vida quanto nas próximas existências, realmente eu consiga viver uma vida que seja uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, uma vida, né? Aí depende do que você está buscando. Ok, pessoal? Tá? Né? Então é muito legal isso, porque isso traz o poder para as mãos de quem deve ter o poder sobre a sua vida, que somos nós. Lógico que é um poder limitado, né? Dentro das leis divinas, dentro das leis que regulam a vida, nós não temos um poder absoluto, só Deus, né? Mas nós temos um poder de nos transformar, né? Nós temos o poder de mudar a nossa existência. Isso nós temos. Só que só conseguimos isso a partir dessa reflexão, a partir dessa percepção que é dentro de mim. Não é culpando os outros, não é amaldiçoando, me decepcionei com isso, com aquilo. Né? Não é. Enquanto eu continuar nessa abordagem, eu vou continuar infeliz, eu vou continuar vazio, eu vou continuar insatisfeito, entendeu? Me irritando, brigando, né? Então isso não resolve, isso não ajuda, né? Tá? As tuas matrizes encontram-se no passado espiritual, que não mais alcançarás. Vai poder voltar no passado espiritual para mudar o que aconteceu. Entretanto, através de novos comportamentos, alterarás o ritmo e as ocorrências da vida. Né? Então, nós não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro. Porque o futuro vai ser o que a gente fizer do presente, né? Então, o presente, que é um verdadeiro presente de Deus, que é a possibilidade da gente mudar, é o ponto de poder que a gente tem no presente. Não é nem no passado, nem no futuro, né? É no presente que está o nosso ponto de exercício do livre-arbítrio, né? E aí que nós podemos mudar o nosso presente e o nosso futuro, né? Construir o nosso futuro, certo? Examina-te e tenha coragem de enfrentar como te encontras, elaborando paradigmas e propostas reais que conseguirás alcançar. Né? Então examina-te, tenha a coragem de enfrentar como te encontro. Como é que eu me encontro? Então para analisar, eu me encontro, muito reclamão. Estou reclamando muito, é verdade, estou reclamando muito, fico maldizendo, fico praguejando, fico, né, desanimando. Eu estou assim mesmo, vamos supor. Né? A pessoa com humildade ela se conecta, se analisa, é verdade, viu? Ando muito irritado, né? Muito contrariado, não sei nem porquê, né? Então vamos começar a buscar esses porquês, vamos começar, né, a nos conhecer melhor, a nos perceber melhor e também entender a necessidade de amar, né? De exercitar o amor, né?
Começando dentro de nós o amor para conosco mesmo, nos dando aquilo que a gente precisa, né? Conhecimentos, vivências, experiências, nos dando aquilo que nós necessitamos para ficarmos melhor, para nos sentirmos melhor. Porque, gente, convenhamos, né? Se a gente está muito infeliz, se a gente está muito triste, é porque nós também não estamos nos dando aquilo que nos alegra, aquilo que nos felicita. Muitas vezes nós mesmos estamos nos privando daquilo que poderia nos dar algum gosto, algum prazer, algum bem-estar. Então nós mesmos já vamos nos sabotando e vamos cultivando às vezes essa infelicidade até para continuar reclamando, entendeu? Não é? Então, vamos pensar, por que que eu estou cultivando, né, pensamentos tristes? Por que que eu não estou me alegrando? De repente vou assistir lá uma coisa que eu dou risada, né? Eu vou sair conversar com pessoas que eu gosto. Por que que eu não estou me presenteando com coisas que me fazem bem, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode também pensar, né? Eu sei que não é válido para todo mundo, porque eu sei que alguns estão fazendo isso, outros não, mas é uma coisa para a gente pensar, né? A fuga de ti mesmo não leva a lugar algum, porquanto jamais te dissociarás da tua realidade. Inicia um programa de autovalorização, analisando os fatos, conforme mereçam ou não consideração. Né? Quer dizer, fugir da gente não adianta. Né? A gente vai precisar estar com a gente a vida toda, né? Não adianta a gente querer fugir da gente, né? É, e esse programa de autovalorização. Porque a gente vai deixando também que a autoestima vai lá para baixo, né? A gente vai deixando que os valores que nós temos, eles vão se perdendo. O brilho no olhar, né? Então é interessante, às vezes a gente conversa, né, com pessoas assim que estão meia idade, para frente e tal. E às vezes a pessoa está deprimida e está, né, chateada e tal. Sabe o que que a gente encontra? Né? Por detrás dessa situação, tem muitas coisas, né, que a gente encontra, mas uma das mais importantes é a pessoa abriu mão do seu desejo. Ela abriu mão do seu desejo, colocou o seu desejo na mão de todo mundo, menos na mão dela, ou dele. Foi abrindo mão do seu desejo, abrindo mão das suas escolhas e, ao mesmo tempo, das suas realizações. Antigamente tinha sonhos, e quando a gente fala assim, me diz uma coisa, no casamento a situação foi ficando difícil, pesado, os filhos, os netos, né? Mas e antes do casamento? O que que trazia prazer para a senhora, vamos supor? Aí na hora que a gente pergunta assim, antes do casamento, aí os olhinhos brilham assim, antes do casamento, né? O casamento não é tão ruim assim não, pessoal, mas é bom. Só que precisa ter moderação em algumas coisas, né? Mas aí quando a pessoa se remete a momentos em que ela estava mais conectada aos desejos dela, ao querer dela, aos sonhos, né, no sentido de realizações, né, positivas, aí vem de novo aquela energia, vem de novo aquele, entendeu? Então, olha que interessante, né? Não tem problema a gente também fazer o gosto dos outros, a gente também alegrar os outros, cuidar dos outros, satisfazer os outros, mas a gente precisa também lembrar, nos conectar ao eu e também satisfazer ao eu. Também dar algum prazer para esse eu. Também alegrar um pouquinho esse eu. Escolher, exercitar o livre-arbítrio, né? Então, às vezes a pessoa vai esquecendo disso. Aí ela vai se esvaziando, se entristecendo, vai desanimando, vai perdendo a energia, porque a energia é a energia do querer. Se eu vou me desconectando do meu querer, o que que resta para mim? O que que resta dentro de mim? Gente, é o querer que nos move, é a vontade, é o desejo, canalizar bem isso tudo, né? Super importante, não é? Então,
Certo? A nada, a ninguém culpes pelo que consideras insucessos, né? Que a gente já conversou sobre isso. A nada, a ninguém culpes pelo que consideras insucessos, tá? A pessoa irresponsável, quando não se esforça para alterar o que pode ser modificado, transfere a responsabilidade para as circunstâncias, que acredita más, né? Circunstâncias más, né? As pessoas ou culpa-se a si mesmo, preferindo a queixa e a comiseração ao esforço profícuo, né? Então é aquela situação que eu estava falando que a pessoa fica reclamando, culpando tudo, né? Mas não fazendo dentro de si o que poderia melhorar a situação, né? Aqui a gente está terminando já, deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Vamos terminar rapidinho? Aí a gente muda o assunto para a semana que vem. Então essa coisa de transferir responsabilidades, né? E depois falar, me decepcionei, não sei o quê, né? Tá? O tempo, o lugar, a sociedade, o governo, a inveja alheia, a competição malsã, a má sorte ou a sua fraqueza são os ingredientes para justificar a acomodação, o falso sofrimento de que se diz objeto. Então, isso aqui que ela colocou aqui em cima são as justificativas que a gente. Eu estou assim, eu estou infeliz por causa do tempo. Eu estou infeliz porque o tempo está passando rápido, vamos supor. Ou o tempo está chovendo demais. O lugar. Estou infeliz por causa do lugar. Não estou feliz nesse lugar. Pode até ser que mudando para um outro lugar anime, melhore em alguns aspectos, né? Mas é que tem muito aquela cura geográfica. Aquela cura geográfica. A pessoa acha que vai se curar só por mudar de endereço. Às vezes pode ajudar em alguns aspectos, em algumas situações mais críticas, mas muito disso é essa armadilha do ego, né? Então começa a culpar a sociedade, eu estou infeliz por causa da sociedade, eu estou infeliz por causa do governo, da inveja alheia. Quantas pessoas falam, eu estou infeliz por causa da inveja alheia, muita inveja na minha vida, entendeu? Só que a pessoa não para analisar o quanto que ela está preocupada com a inveja alheia, porque ela imagina que se ela estivesse no lugar da pessoa que ela acha que tem inveja dela, ela estaria com inveja dela mesma. Então, quando a pessoa tem muita inveja dentro de si, ela fica muito preocupada com a inveja do outro. Porque ela se coloca no lugar do outro, eu estaria com inveja de mim mesmo, se eu estivesse me olhando de fora, né? Então, aqui são esses vários motivos, né, que a gente atribui como sendo a causa da nossa aflição, né, do nosso insucesso, da nossa infelicidade, né? Ruma na direção das estrelas, impõe novos conceitos à vida e trabalha por vivenciá-los de forma edificante. Quem tem piedade de si mesmo, nega-se a receber a ajuda do seu próximo. Né? Então, ficar cultivando piedade de si mesmo, acusando o mundo de fora, a pessoa que está negando-se a receber ajuda, né? Das pessoas que muitas vezes querem ajudar, da própria vida que nos proporciona recursos para que nós nos ajudemos, né? Então não é legal, né? A gente ficar com essa autopiedade, com essa comiseração, né? Isso se baseia na nossa insegurança, né? Que a gente deixa aí muito longe, né? O insatisfeito, além de ingrato, é rebelde e preguiçoso. Tá vendo? O insatisfeito, além de ingrato, é rebelde e preguiçoso. Né? Então eu prefiro ficar na minha insatisfação, no meu mau humor, né? No meu pessimismo, que demonstra a minha ingratidão, né? E essa atitude rebelde e preguiçosa, né, fazem parte desse contexto aí, desse conjunto aí, né? Desse quadro aí, né? Que prefere as sombras da reclamação e do atraso às claridades do progresso libertador. Quem muito reclama, na verdade, está querendo ser infeliz. A pessoa reclama que ela está infeliz, mas na verdade ela está querendo ser infeliz.
Alexandre, eu não entendo, né? Por que que a pessoa quer ser infeliz? Por que que ela quereria ser infeliz? É porque o ser feliz é um estado diferente que ela não conhece ainda. O ser feliz é um estado novo que até amedronta às vezes a pessoa. Agora, o ser infeliz já conhece, né? Ser infeliz já sei como é que é. Esse eu sou bom nisso. Esse eu sou bom, né? Certo? Então a gente se acostuma até com a infelicidade, porque a gente já conhece. Tem o lado ruim, mas também a gente se compraz. Há um certo comprazimento. Há um certo comprazimento na infelicidade. Por isso que às vezes é tão difícil fazer as pessoas saírem da situação, porque elas se comprazem com a situação. Elas não aceitam. Se você falar isso, elas ficam bravas com você. Tá? Eu já adianto que não adianta você chegar e falar para a pessoa isso, porque ela vai ficar brava com você. Tá? Geralmente elas ficam revoltadíssimas se você falar algo assim. Mas na verdade você vai perceber que é isso mesmo. Tá? Com o tempo ela acaba percebendo também, né? Tá? Então, temos que querer a claridade, né? A felicidade real, estruturarmos, acendermos a luz dentro de nós, né? Não te permitas utopias existenciais, permitindo para a conquista, partindo para a conquista de realizações legítimas, né? Quer dizer, não te permitas, que é o nosso tema aqui, nem insatisfações e utopias, né? Então ela termina dizendo: não te permitas utopias, ilusões existenciais, partindo para a conquista de realizações legítimas, né? Então, sair da reclamação, sair do pessimismo e entrar numa visão mais positiva, mais otimista, mais saudável da existência, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu ser estará em trevas, né? E quão grandes trevas serão. Então, essa mudança do conceito, a mudança do olhar, a mudança do enxergar a vida e de lidar com a vida, né? Uma atitude diferente ao lidar com a vida, tá? Ok, pessoal, acabamos demorando um pouquinho aí para terminar, mas aí pelo menos já terminou já esse capítulo, né? Semana que vem já pega outro e bora estudar, né? Certo? Vamos fazer a prece então para a gente finalizar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Joana de Ângeles, pelos ensinamentos dessa noite. Obrigado à espiritualidade que nos deu essa possibilidade, cuidando do nosso ambiente, cuidando das vibrações, dos espíritos necessitados, nos protegendo, nos intuindo, para que nós pudéssemos aqui estar compreendendo, falando, escrevendo, sentindo, mas fixando tudo isso em nós, para que sirva efetivamente para a nossa mudança. Pedimos, Senhor, que essas energias permaneçam conosco, em nós e em torno de nós, no nosso ambiente, em todos aqueles que convivem conosco. Que a tua paz permeie a nossa noite e que possamos aproveitá-la para ações edificantes, para convivências salutares, para trabalhos que nos desenvolvam. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco e que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Pela participação de vocês aí, pelo carinho. Amanhã a gente está junto, né? Mais uma vez ainda com o livro Missionários da Luz, tá? De André Luiz, às 20 horas, tá bom? Então um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.